O sangue do convidado. Em um canto esquecido da Europa Oriental, há uma mansão imponente chamada Castel Noctis, isolada entre montanhas e cercada por uma floresta impenetrável. Era o tipo de lugar que parecia tirado de um pesadelo, e foi para lá que Emil, um historiador ambicioso, foi convidado por uma carta misteriosa. A carta vinha do proprietário do castelo, um tal de Lord Draven, que alegava possuir uma coleção de manuscritos raros sobre criaturas da noite. Fascinado, Emil aceitou o convite sem hesitar. Chegou ao castelo ao cair da noite, guiado por uma carruagem sombria que parecia surgir das trevas. O portão rangeu ao se abrir, revelando uma sala de entrada decorada com candelabros antigos e tapeçarias que retratavam cenas de batalhas sangrentas. Draven, um homem alto e pálido, com um olhar penetrante e uma voz sedutora, deu-lhe as boas-vindas. Bem-vindo, Emil. Você encontrará aqui muito mais do que esperava. Havia algo perturbador em Draven, mas Emil ignorou. A curiosidade pela promessa de manuscritos únicos superava qualquer instinto de sobrevivência. Após um jantar onde Draven mal tocou na comida, ele conduziu Emil a uma biblioteca subterrânea. Iluminada apenas por velas, as prateleiras estavam cheias de livros em línguas antigas, e no centro da sala, um pedestal segurava um manuscrito que parecia pulsar, como se estivesse vivo. Este é o Códice Nocturno, uma obra única sobre os vampiros. Mas cuidado, meu jovem, algumas verdades são perigosas demais para serem conhecidas. Emil abriu o códice e, ao lê-lo, sentiu como se uma sombra fria envolvesse sua alma. As páginas descreviam rituais macabros e detalhes horríveis sobre como os vampiros mantinham sua imortalidade. Em um canto da sala, uma tapeçaria chamou sua atenção. Mostrava Draven exatamente como ele era agora, mas em uma cena de séculos atrás. Como isso é possível? Emil perguntou, a voz tremendo. Draven sorriu, revelando dentes afiados. Não é óbvio, meu caro. Antes que Emil pudesse reagir, a porta da biblioteca se fechou, com um estrondo. Draven avançou lentamente, sua sombra parecendo se esticar, e engolir a sala. Emil tropeçou para trás, mas a única saída estava trancada. Você não é o primeiro a vir aqui em busca de conhecimento, disse Draven, com um tom cruel. E certamente não será o último. Emil tentou usar um dos castiçais como arma, mas Draven era rápido demais. Ele desaparecia e reaparecia nas sombras, brincando com sua presa. De repente, Emil ouviu vozes, sussurros vindos das paredes. Os outros convidados, aqueles que haviam vindo antes dele. Ele percebeu que as tapeçarias ao redor da sala não eram apenas decorações, mas prisões. Cada uma capturava a essência de uma alma condenada. Desesperado, Emil lembrou-se de um dos rituais que lera no códice. Precisava de sangue fresco para repelir um vampiro. Ele cortou a palma da mão com uma lâmina de papel e espalhou seu sangue sobre as velas. As chamas ficaram azuis e Draven gritou de dor, afastando-se momentaneamente. Aproveitando a distração, Emil correu em direção ao códice e arrancou uma página que descrevia um feitiço de banimento. Mas o ritual exigia um sacrifício. As vozes sussurrantes o encorajaram.
Use seu sangue. É a única saída. Sem escolha, Emil recitou o encantamento, enquanto a sala parecia desmoronar ao seu redor. Draven avançou, mas antes de alcançá-lo, foi puxado para dentro das sombras por uma força invisível. Seu grito ecoou pela biblioteca antes de desaparecer completamente. A porta se abriu e Emil, exausto e sangrando, conseguiu escapar. Quando emergiu do castelo, o céu começava a clarear, mas ao descer as montanhas, sentiu algo estranho em si mesmo. Seus olhos captavam detalhes impossíveis. Sua pele parecia mais sensível à luz, e o sabor metálico de sangue não o deixava. Ele havia escapado de Draven, mas não da maldição de Castel Noctis. A caçada do Conde Sangrento, nos confins de uma região esquecida, em uma terra onde o sol raramente atravessava nuvens cinzentas, ficava o castelo de Sangues Noctis. Era dito que lá vivia o Conde Veyron, uma entidade cruel que reinava há séculos, alimentando-se das vilas ao redor. Sempre que as sombras da noite cresciam, pessoas desapareciam sem deixar rastros, e rios de sangue manchavam a terra. Mas ninguém acreditava mais nas histórias. No século XXI, eram apenas mitos para assustar turistas curiosos. Foi isso que motivou um grupo de 7 jovens a explorar o castelo. Clara, Gabriel, Rafaela, Lucas, André, Bianca e Mateus. Aventureiros e caçadores de emoções para seu canal de internet. Chegaram ao castelo ao anoitecer, brincando e fazendo piadas. O enorme portão de ferro se abriu com um ranger sinistro, como se estivesse esperando por eles. As paredes do castelo pareciam respirar, e as tochas nos corredores acendiam sozinhas, enquanto o grupo avançava. Isso é incrível. Parece que estamos em um filme de terror, disse Lucas, enquanto gravava com a câmera. No entanto, Clara notou algo estranho. As paredes estavam cobertas de pinturas perturbadoras, banquetes sangrentos, corpos empilhados e um homem alto e elegante no centro de tudo, com olhos que pareciam segui-los. Esse é o Conde Veyron, disse Bianca, lendo uma placa na parede. Dizem que ele era o vampiro mais cruel que já existiu. Rafaela riu. Ah, claro, e aposto que ele vai aparecer para nos dar as boas-vindas. Quase como resposta, um som ecoou pelo castelo. Um som baixo, como o de algo sendo arrastado, seguido por uma risada profunda que fazia as velas piscarem. Isso é algum truque? Perguntou Gabriel, olhando ao redor. Eles seguiram o som até um grande salão. No centro, havia uma mesa longa, coberta com um banquete grotesco. Carne crua, cálices cheios de um líquido espesso e vermelho, e cadeiras adornadas com ossos. Antes que pudessem reagir, as portas se fecharam com um estrondo. O ar ficou pesado, e uma voz ecoou. Convidados, que honra recebê-los. Do alto da escadaria, surgiu uma figura. Ele era alto, vestido com roupas elegantes, de outra época, e seus olhos brilhavam como rubis na escuridão. Eu sou o Conde Veyron, e vocês trouxeram o que eu mais desejava, sangue fresco. O grupo congelou, a adrenalina os deixando incapazes de reagir. Então, sem aviso, Veyron se moveu com uma velocidade impossível, aparecendo atrás de André. Com um golpe rápido, o vampiro abriu sua garganta e o sangue jorrou como uma fonte. O pânico tomou conta. Clara e Bianca correram para a porta, mas ela não cedia.
Gabriel tentou usar um pedaço de madeira como arma, mas Veyron riu. Vocês acham que podem resistir a mim? Ele avançou, arrancando Gabriel do chão e mordendo seu pescoço com força. O grito ecoou pelas paredes. Rafaela e Lucas correram para uma escadaria, mas perceberam que estavam sendo cercados. De cada canto escuro, sombras ganharam forma, revelando outros vampiros. Os servos de Veyron, com presas afiadas e olhos famintos. Clara tentou esconder-se em um quarto trancado. A sala estava cheia de caixões abertos, cada um exalando um cheiro de morte. Antes que pudesse reagir, sentiu mãos frias, agarrando seus braços. Um servo a arrastou para o salão principal, onde Veyron a esperava. Você será a última, minha doce mortal. Quero que veja o fim dos seus amigos. No salão, os outros estavam mortos, ou à beira disso. Bianca tentou lutar até o último momento, mas Veyron a levantou do chão como se fosse um brinquedo. Ele riu enquanto se banhava no sangue dos jovens, transformando o salão em uma cena de puro caos. Por fim, Clara foi jogada ao chão, rodeada pelos corpos de seus amigos. Você é a última chama de vida neste castelo, e eu vou apagar sua luz. Ela tentou gritar, mas foi em vão. Com um golpe final, o Conde Veyron terminou sua caçada. No dia seguinte, o castelo estava silencioso, como sempre. Os equipamentos dos jovens foram encontrados na entrada, ainda gravando. Quem viu as filmagens relata ouvir uma risada distante e ver olhos vermelhos brilhando na escuridão antes que a câmera caísse no chão. O Conde Veyron continuava em seu trono de ossos, esperando os próximos tolos que ousassem invadir sua morada. O vampiro da névoa, o segredo da vila amaldiçoada. No alto das montanhas sombrias, de vértice cinzento, havia uma vila esquecida, chamada Dunvorn. O lugar estava eternamente envolto por uma névoa espessa, como um manto que nunca se dissipava. Diziam que quem entrasse em Dunvorn jamais voltava, e poucos ousavam se aventurar por aquelas trilhas traiçoeiras. Ainda assim, o jornalista investigativo Lucas Ventura decidiu arriscar. Havia rumores de desaparecimentos e cartas misteriosas vindas da vila, e ele estava determinado a descobrir a verdade. Munido de uma lanterna, uma câmera e um caderno, Lucas chegou ao vilarejo pouco antes do anoitecer. As casas de pedra estavam vazias e cobertas por musgo. Portas rangiam ao vento, mas nenhum som humano era ouvido, apenas o silêncio opressor. Enquanto Lucas caminhava pelas ruas desertas, encontrou marcas estranhas nas paredes das casas, símbolos antigos, como runas que pareciam contar uma história perdida no tempo. Logo, ele ouviu passos atrás de si. Quando se virou, uma figura encapuzada o observava à distância. Você não deveria estar aqui, disse a voz rouca do homem, antes de desaparecer na névoa. Confuso, Lucas tentou seguir a figura, mas acabou chegando à praça central. No meio dela, havia um poço seco. Ele sentiu algo o observar, como se a própria névoa fosse viva. Ao olhar para o interior do poço, viu algo brilhando no fundo, um medalhão antigo. Lucas desceu com cuidado e pegou o objeto. Gravado no medalhão estava o nome Eleanor e uma data, 1734. No momento em que tocou o artefato, um grito estridente
ecoou pela vila, e a névoa pareceu se fechar ao seu redor. Ele correu para uma das casas, tentando se abrigar. Lá dentro, encontrou um diário empoeirado. Folheando as páginas, leu sobre a maldição que assolava Dunvorne. Eleanor, uma jovem da vila, havia sido sacrificada por seu próprio povo para aplacar um vampiro que vivia nas montanhas. Mas o sacrifício não funcionou. O vampiro, enfurecido, amaldiçoou o lugar, condenando seus habitantes a vagarem como sombras na névoa. Um som de passos pesados ecoou fora da casa. Quando Lucas espiou pela janela, viu uma figura alta e pálida, com olhos vermelhos brilhantes. O vampiro estava ali. Ele tentou sair pela porta dos fundos, mas a criatura era rápida. Em questão de segundos, estava diante dele, bloqueando sua fuga. Você trouxe o medalhão, aquele que mantém meu poder adormecido, sussurrou a criatura, com um sorriso cheio de presas. Lucas tentou lutar, usando a lanterna para cegar o vampiro, mas isso apenas o irritou. A criatura o jogou contra uma parede com facilidade. Antes que pudesse atacar novamente, uma mulher surgiu da névoa, vestindo roupas antigas. Era Eleanor, ou o que restava dela. Deixe-o em paz, disse ela com uma voz que parecia ecoar entre mundos. O vampiro hesitou, como se estivesse preso por um feitiço. Eleanor apontou para Lucas. Use o medalhão. Sem pensar, Lucas ergueu o artefato, que começou a brilhar intensamente. A luz parecia queimar a criatura, que soltou um grito horrendo antes de se dissolver na névoa. Quando tudo terminou, Eleanor se aproximou de Lucas. Obrigada por libertar Dunvorne. Agora podemos descansar. Ela desapareceu junto com a névoa, deixando o vilarejo vazio e silencioso mais uma vez. Lucas, cambaleante, saiu da vila ao amanhecer, levando consigo o medalhão como prova de sua história. Mas, enquanto descia a montanha, sentiu uma presença. Ao olhar para trás, viu olhos vermelhos na névoa que se formava novamente. A maldição de Dunvorne ainda não havia terminado.